meu nome é Ruth Violante, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio desta nova temporada que se inicia agora em 2026, em março de 2026. Este é o segundo episódio e, tal como prometido, eu vou dar continuidade ao tema do primeiro episódio, que foi também um dos últimos episódios da temporada anterior. Então eu vou continuar a falar de aplicações de encontros, sendo que eu estive maioritariamente no Tinder, estive muito pouco tempo no Bumble, portanto a minha experiência concentra-se essencialmente no Tinder, ok? Pronto, posto isto, então há aqui outra nuance muito importante, um input que eu considero bastante útil, que tem a ver com a nossa entrada numa aplicação de encontros quando estávamos aqui num bloqueio em que o foco estava totalmente numa pessoa, vamos supor, há mais de um ano ou há vários anos, ok? Isto acontece muitas vezes, eu encontro muitas mulheres que vêm até mim fazer terapia por causa disso, porque estavam ali, digamos, com esta questão trancada, como se não conseguissem sair dali, tipo disco riscado, ok? E nesse sentido, eu acho que as aplicações de encontros funcionam lindamente para nos retirarem desse bloqueio. Isto porquê? Porque portanto, nós estávamos ali a ver aquela pessoa como se aquela pessoa fosse a última bolacha do pacote ou o último ser humano na Terra depois de um apocalipse. Ora, não é assim, não é? Portanto, existem milhares de pessoas à nossa volta, milhares de possibilidades e por isso nunca é positivo nós ficarmos ali num bloqueio, especialmente se não existe uma relação ou se as coisas não fluem com essa pessoa. Ora, da minha experiência, quando nós entramos no Tinder ou noutra aplicação de encontros, de repente abre-se aqui uma panóplia de possibilidades e, tal como eu disse no episódio anterior, estamos no mercado, não é? E quando estamos no mercado, a oferta aumenta e por isso nós de repente apercebemos que existem possibilidades. Há outros caminhos, há outras opções e que aquela pessoa não é a única pessoa do mundo. E não tem necessariamente também de ser a melhor. Porque é óbvio que nós ainda não conhecemos toda a gente que temos para conhecer nesta vida, não é? E portanto aquela pessoa é uma das pessoas, até pode vir a ser a pessoa com quem nós ficamos, tudo bem, é certo, mas tudo bem, nós podemos fazer esta exploração se as coisas não estão a fluir ali, não é? Se ali não há um relacionamento, não há um compromisso, não há um posicionamento, não há nada, então exploremos. Então é para continuarmos a viver, é para continuarmos a amar, é para continuarmos a ter prazer, a ter alegria, a ter felicidade, das formas possíveis, ok? Olha, quais são as vantagens quando entramos numa aplicação de encontros, para além de entrarmos na consciência da abundância, que é algo que eu já expliquei no episódio anterior? De repente, aquela pessoa que parecia que nos fugia, aquela pessoa que andava tipo a fugir de nós, a esconder-se de nós e que nós sentíamos a fugir por entre os dedos, essa pessoa deixa de ser a pessoa, no sentido em que o nosso foco deixa de estar ali e nós canalizamos a nossa energia para outros focos e muitas das vezes para mais do que um. Ora, independentemente das coisas correrem bem ou das coisas não correrem bem do outro lado com as outras pessoas, nós temos ali pessoas novas, portanto as pessoas novas são sempre empolgantes, há sempre um potencial, não é? Nós não sabemos o que é que vem dali. E então, essas pessoas novas estão ainda a conhecer-nos e por isso são simpáticas, elogiam-nos, em princípio dizem-nos, flertam connosco e dizem coisas, podem dizer coisas românticas, podem dizer coisas assim já a puxar para o erotismo, mas dão-nos atenção, ok?
E, portanto, a atenção que nós não tínhamos por parte da outra pessoa, nós passamos a ter ali. E nós não estamos a receber atenção apenas de uma pessoa, muitas das vezes estamos a receber de 2 ou 3 ou 4, ok? E depois essa gestão são vocês que fazem. Eu as coisas que digo aqui, atenção a uma coisa, se vocês forem ao meu consultório e vierem fazer terapia comigo, estas questões de one night stand, terem sexo no primeiro encontro, que eu digo aqui está tudo bem, está certo, às vezes terapeuticamente vamos perceber que não é aquilo que vocês querem e vamos perceber de onde é que isso vem, ok? Outras vezes sim, é aquilo que vocês querem. Portanto, aquilo que eu digo aqui no podcast às vezes não é bem aquilo que se passa depois na terapia, mas depois cada caso é um caso, ok? Pronto. Então vou passar à frente desta parte e vou continuar em relação a esta questão de nós sairmos do foco de uma pessoa para desviarmos o foco para várias pessoas. Então, nós de repente passamos a ser uma pessoa desejável, uma pessoa que sente que tem a atenção virada para si, uma pessoa que se sente válida, que se sente valiosa, e uma pessoa que de repente sente que não tem que se esforçar, não tem que perseguir, não tem que lutar. As coisas vêm de forma fácil e com algumas pessoas flui de forma fácil. E algumas pessoas estão dispostas a dar tudo e estão lá sempre para nós e estão disponíveis se nós as quisermos. E estão disponíveis às vezes para falarem connosco todos os dias, o dia inteiro, desde manhã até à noite. E estão disponíveis muitas das vezes para nos cortejarem e para nos pedirem namoro. Entendem o que é que eu quero dizer? E da minha experiência, o que acontece é que se nós estávamos ali naquele foco, nós, portanto, sem querer, punhamos a lei da atração a funcionar contra nós, no sentido em que estávamos na perseguição, estávamos na caça. E essa pessoa ia fugindo, essa pessoa ia desaparecendo da nossa esfera e não parecia minimamente interessada, não é? Agora, quando de repente temos várias pessoas interessadas em nós, como é que nos sentimos? Como é que nos sentimos com todo este potencial de nos relacionarmos com outra pessoa ou com outras pessoas de uma forma muito positiva, sem esforço, ou com menos esforço? Então, isso vai fazer com que as nossas emoções mudem, a nossa energia muda, o nosso campo eletromagnético muda e nós tornamos-nos mais magnéticas ou mais magnéticos, ok? Isto é inevitável. E depois também já não interessa muito se aquela pessoa nos quer ou não, mas curiosamente essa pessoa começa a fazer o trajeto contrário. Começa no fundo a sentir este magnetismo, essa pessoa começa a sentir esta atração. Porquê? Porque nós nos valorizamos mais, porque nós estamos no mercado, porque existe abundância, porque há outras pessoas que nos desejam e que nos querem dar tudo e de repente nós já não queremos dar tudo àquela pessoa e já não queremos andar a correr atrás dela. Então isto muda a equação toda, ok? Então, se vocês estão num bloqueio, é importante que isto aconteça. Não tem que ser numa aplicação de encontros. Vocês simplesmente podem escolher retirar o foco de determinada pessoa e colocarem o foco na possibilidade de conhecerem pessoas novas, na possibilidade de serem mais magnéticas ou mais magnéticos, de serem mais felizes, de viajarem mais, de fazerem mais coisas que vos trazem felicidade. É retirar o foco dali. Nós temos que retirar o foco dali, porque esse bloqueio vai estar lá enquanto nós tivermos o foco bloqueado nessa pessoa. E atenção, essa pessoa nunca é a última bolacha do pacote, ok? Pronto, então posto isto, deixo-vos esta reflexão. Eu acho que é aqui uma nuance pequenina, mas fundamental. Noutros episódios eu hei de falar aqui de outra situação e vou deixar já aqui o teaser, porque isto também é importante, que é atenção, porque esta questão de nós termos demasiada atenção e pessoas novas sempre a surgirem e de irmos descartando uns e ficando com outros, vai trazer aqui esta volatilidade em que
ninguém fica e ninguém é suficientemente bom e ninguém está à altura, porque há sempre melhor, há sempre a possibilidade de haver atenção a isso. Eu hei de falar de forma mais aprofundada sobre isso, que isso também é uma falácia, é uma ilusão e também não é totalmente por aí o caminho, ok? Mas pronto, hoje deixo-vos com esta reflexão e eu espero que tenham gostado deste episódio e que continuem por aí. Têm outros 2 episódios para ver sobre as aplicações de encontros. Se quiserem, vão ao canal e é só escolherem esses episódios. Então, muito grata por estarem desse lado.